Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos chegando com mais um devocional da família. Hoje é o 8º devocional que nós estaremos a trazer a você, parceiro do canal, mas também a todos quantos estão a me assistir pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, deixa eu lhe dizer algo muito importante. O mês de maio é também chamado o mês da família. E nós fazemos parte de uma comissão da SEADEMA chamada Comissão da Família, que todo ano lança um devocional para abençoar, para enriquecer, para te encorajar no relacionamento conjugal e também familiar. O tema principal do devocional que nós estamos a trazer do ano de 2024 é Família segundo a vontade de Deus. Porém, diariamente nós estamos a trazer um devocional com um tema diferente. E hoje, o 8º dia do mês de maio, o tema é Deus já sabe. Esse tema está baseado em um versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 6, verso 8, que diz assim: Não sejais como ele, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Antes de eu iniciar aqui o comentário do devocional, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, trabalho na área de aconselhamento para casais, palestra para jovem, para pais, palestra para família. Essa é a área a qual Deus nos chamou para trabalhar dentro da seara do Altíssimo Deus. E é um prazer enorme estar trazendo diariamente o devocional da família. É muito importante nós entendermos o que está aqui nesse versículo da palavra de Deus, quando está dizendo: Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Se Deus sabe antes mesmo de nós pedirmos para Ele, por que então devemos pedir aquilo que necessitamos em oração? O autor do devocional vai trazer uma palavra muito importante. Eu espero que você fique o vídeo todo para que você compreenda. Aqui está um versículo da palavra de Deus que precisa ser esclarecido, pois em primeiro lugar pode parecer que Deus brinque com os seus filhos, e isso não é verdade. Deus não está brincando com você, mesmo sendo Ele sabedor do que está acontecendo, e Ele espera que você apresente diante dEle aquilo que você necessita. Um dos pilares da teologia é a onisciência de Deus. Ele conhece-nos o pensamento, tudo o que fazemos e o que vai no profundo do nosso coração, o nosso Deus já conhece. E aí vem a pergunta: se Deus já conhece o que eu necessito, por que então eu devo buscar Ele em oração e apresentar aquilo que eu necessito? Você vai compreender. Nada é despercebido por Ele, nada podemos esconder dos olhos de Deus. Isso quer dizer que eu não posso esconder pecado, também não posso esconder o que eu preciso, né? Porém, iremos entender, baseado nesse versículo da palavra de Deus, quando o tema é Deus já sabe, o que significa esse versículo. Primeiro, em sua onisciência, Deus é onisciência, é um atributo dele, vê tudo, sabe de tudo e de todos. Ele conhece o nosso passado, presente e futuro. Ele sabe do nosso passado, ele sabe do nosso presente, o que você está fazendo agora, me assistindo. Ele sabe também do teu futuro, ele sabe do futuro do casal, do futuro da família, do futuro de cada filho teu. O nosso Deus, ele conhece tudo. O salmista deixa isso claro quando escreveu, por exemplo, o Salmo 139, versículo 1 até o 4. Eu trouxe ele aqui e quero passar ele para você. O salmista diz assim: Senhor, tu me sonda e me conhece. Deus sonda o meu pensamento, o meu coração, tudo que há em mim, Deus sabe. Aí ele ainda diz: tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe antes o meu pensamento,
cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Deus conhece o que tu está fazendo. Ele sabe como tu estás com os teus familiares. Ele sabe o que você está fazendo no teu ambiente de trabalho. Se você está fazendo algo que está sendo contrário aos princípios da palavra de Deus. Ele sabe o teu dormir, teu levantar, o que tu sonha, o que tu pensa, teus projetos. Tudo Deus conhece pela sua onisciência. É bem verdade que Deus tem 3 atributos: onisciência, onipresença e onipotência. Na onisciência de Deus, ele conhece tudo o que acontece no planeta Terra, principalmente na vida dos servos de Deus. Agora, olha outra coisa aqui muito importante. A onisciência de Deus é tão profunda que ele conhece o momento exato em que os passarinhos caem, bem como o número preciso de fio de cabelo na cabeça de cada pessoa existente na terra. Até os meus cabelos, quando estão caindo, Deus sabe. Deus conhece tudo na tua vida. Ele sabe nesse momento se está passando por uma dificuldade na tua vida conjugal e familiar. Ele sabe. Porém, você precisa apresentar a Deus, e nós chegaremos aí nesse ponto. Na teologia sistemática, a onisciência é um dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, apenas ele verdadeiramente é onisciente. Isso significa que somente ele sabe de todas as coisas. Nem os anjos, nem o próprio Satanás sabe o que você pensa, e nem de todas as coisas. Quem conhece todas as coisas é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Agora vamos ver algo aqui muito interessante. Então, a partir dessa afirmação, julgo minha pergunta: sendo Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, então qual seria a razão de orar e pedir as coisas a Ele, se Ele conhece todas as coisas? Qual é a razão então? Servimos um Deus todo-poderoso, fez o céu e a terra, conhece os meus projetos, conhece se eu estou enfermo ou não, conhece se você está passando por uma dificuldade financeira, conjugal ou familiar, social, tudo Ele conhece. Então, por que esse Deus requer que nós venhamos apresentar Ele em oração, uma vez que Ele conhece tudo? Por que Ele não ajuda logo? Tem 2 comentaristas aqui que falam algo muito interessante. O primeiro, eu não sei muito falar inglês, mas é Taxker, em seu comentário sobre o livro de Mateus, respondeu a pergunta dizendo: conquanto o pai já conhece as necessidades do seu filho, quer que esse demonstre sua confiança e dependência orando a ele, buscando a ele em oração. Um dos motivos pelo qual Deus deseja que oremos está no fato de que, ao orarmos, estamos em concordância com ele. Então ele coloca dessa forma. Já no outro comentário, que é Burlingame, pastor anglicano, em seu comentário ele diz o seguinte: os crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre coisas desconhecidas para ele. Não. Você não deve orar para Deus pensando que ele desconhece do que está acontecendo na tua vida. Não, você tem que saber que ele conhece, né? Ele é conhecedor. Aí ele diz assim: desconhecida para ele, ou de estímulo, cumprir seu dever, ou de exortá-lo como se estivesse relutante. Pelo contrário, eles oram a fim de se despertar para cumpri-lo, para se exercer a sua fé mediante a sua promessa. Na verdade, Deus aqui, ele quer exercitar a sua fé. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece todas as coisas, mas ele quer exercitar a sua fé. Preste bem atenção que, falando ainda do conhecimento de Deus, que ele conhece tudo, Jeremias, quando foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, ser profeta, em Jeremias capítulo 1, verso 5, diz assim:
Antes de formá-lo no ventre, eu conheci. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta das nações. Antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe, ser criado, gerado, Deus já te conhece, já te conhecia. E isso é importante nós entendermos isso. Agora, voltando para cá, se Deus quer exercitar a nossa fé, e esse é o maior objetivo, eu trouxe aqui uns versículos da palavra de Deus que é muito importante nós entendermos. Por exemplo, em Lucas, capítulo 18, fala sobre, capítulo 18, verso 40 e 42, fala sobre o cego de Jericó. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Jesus, parando, depois do cego clamar, mandou que ele trouxesse. E chegando ele, perguntou, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Quando Jesus faz essa pergunta para ele, o que te queres que te faça? Jesus estava estimulando a fé do cego. A pergunta que eu te faço, Jesus não sabia que ele era cego? Jesus não está sabendo o que tu está passando na tua vida? Jesus não está sabendo o que você está passando por dificuldade conjugal e familiar? Claro que sim, é claro que sim. Mas Jesus quer que você expresse diante dele aquilo que você se necessita, uma vez que ele é um Deus que se comunica. Agora, é bem verdade que o nosso Deus, ele também pode curar de outra forma. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, ela 12 anos sofrendo de uma hemorragia, não pôde falar com Jesus, mas a fé dela foi tão grande que ela propôs no seu coração, se tão somente eu tocar na orla da veste dele, eu serei curado. Quando Jesus percebeu que dele saiu virtude, ou seja, poder, ele procurou quem tinha tocado nele. E quando ela se manifesta, ele diz, mulher, a tua fé te salvou. Ela não só recebeu a cura, mas recebeu a pessoa bendita de Jesus. Então, mesmo que você saiba que Deus é sabedor de tudo que está acontecendo na sua vida, apresente a Ele, porque eu gostei muito dessa parte do comentário que ele diz aqui, pelo contrário, eles oram, os servos de Deus oram a fim de se despertar para procurá-lo, para se exercer a sua fé, meditando em suas promessas, para que alivie suas ansiedades e declarem que somente Deus é todo poderoso. Que o Deus eterno te abençoe e coloque na sua mente, Deus sabe de tudo? Sabe sim, mas precisamos exercitar a nossa fé, e a nossa fé é exercida, ela pode ser exercitada através do momento em que você coloca diante de Deus o seu pedido de oração naquilo que você necessita. Eu espero que você tenha compreendido. Que o Deus eterno te abençoe. Até o próximo encontro, se assim Ele nos permitir.